Na Rússia, uma temperatura superior a 30 graus Celsius é o suficiente para declarar uma emergência nacional. O metrô para, as escolas fecham e as pessoas evitam a todo custo sair de casa. Para mim, acostumado ao frio, 39 graus no Brasil era o inferno na Terra. No entanto, a cena que presenciei ao chegar ao Rio de Janeiro era um mundo completamente diferente. Minha experiência de uma semana por lá parecia uma história de magia para meus amigos russos. Minha família duvidou de minhas palavras e meus colegas até suspeitaram que meus vídeos fossem falsificados. Mas eu vi com meus próprios olhos o calor humano de um funcionário de uma barraca entregando uma água de coco gelada a um entregador suado. A presteza com que os cariocas ajudavam um estrangeiro perdido na estação de metrô. E o incrível sistema social que tornava tudo isso possível. O Brasil não é apenas um país que venceu o calor extremo. É um país que aprendeu a coexistir com ele. E o segredo por trás disso é mais comovente do que se pode imaginar. Talvez seja difícil acreditar, mas tudo o que vou contar aconteceu de verdade. Permitam que eu, este jovem russo, revele a vocês o que é realmente um país avançado, descoberto por mim no Rio. Se puderem se inscrever no canal e dar um like, isso me ajudará muito. Olá a todos, eu sou Maxim, sou um estudante de 23 anos cursando Engenharia Ambiental na Universidade de Moscou. Mantenho um canal de vídeo chamado Taiga, onde apresento a cultura do Sul sob a perspectiva de um europeu do Norte. A oportunidade de visitar o Brasil surgiu de uma forma um tanto peculiar. No verão passado, a Rússia foi atingida por uma onda de calor. A temperatura mal havia atingido 25 graus e meu país já estava em pânico. A maioria das famílias não tem ar-condicionado e as pessoas corriam para shoppings ou bibliotecas para se refugiar, chegando ao ponto de o transporte público ser interrompido. Naquele momento me perguntei como as pessoas conseguem viver em países muito mais quentes. Fiquei particularmente intrigado com o Brasil, pois ouvi dizer que as temperaturas de verão ultrapassavam facilmente os 35 graus. Uma temperatura inimaginável para os russos. Decidi que tinha que ir e experimentar em primeira mão. Desde o momento em que cheguei ao Aeroporto Internacional do Galeão, minhas expectativas foram completamente subvertidas. Embora o aplicativo de clima no meu smartphone marcasse 38 graus, o aeroporto estava tão fresco quanto a primavera em Moscou. No início, pensei que era apenas o equipamento especial do aeroporto, mas o que me surpreendeu foi a aparência dos funcionários. Ninguém estava suado, nem os agentes de check-in, nem o pessoal do balcão de turismo, nem mesmo o pessoal de solo na pista. Todos pareciam trabalhar com calma. Na Rússia, é impensável realizar trabalho ao ar livre sob tal calor. O vestuário dos passageiros era ainda mais inacreditável. Eu esperava que todos estivessem de shorts e chinelos, mas muitos usavam calças compridas e camisas. Havia até homens em trajes de escritório bem alinhados, mas não pareciam nem um pouco incomodados. Ao embarcar no ônibus que me levaria do aeroporto para a cidade, olhei pela janela. Carros na rua, pessoas nas calçadas, entregadores de motos zigue-zagueando, tudo parecia funcionar normalmente. Se fosse na Rússia, em um dia assim, as ruas estariam desertas. Como estudante de engenharia ambiental, minha principal preocupação era o consumo de energia. Manter um sistema de refrigeração tão perfeito exigiria uma enorme quantidade de eletricidade. Isso seria sustentável? Mas, primeiro, eu precisava testar como o meu próprio corpo reagiria a esse calor. Ao descer do ônibus e caminhar até a estação do metrô Carioca, finalmente encarei o verdadeiro verão brasileiro. Uma onda de calor misturada com umidade envolveu meu rosto. Essa alta umidade dificultava até mesmo a respiração. Para mim, acostumado ao frio e seco, era uma experiência nova, como entrar em uma sauna. No entanto, no momento em que entrei na entrada da estação de metrô, o inacreditável aconteceu novamente. Entrar na estação foi como entrar em outro mundo. Lá fora estavam 38 graus, mas dentro estava agradavelmente fresco. Embora Moscou também tenha metrô, nunca experimentei um sistema de refrigeração tão forte e limpo. O mais surpreendente era o semblante das pessoas. Aqueles que estavam suando e lutando na rua recuperavam a compostura assim que entravam na estação.
Parecia mágica. Na Rússia, ninguém quer pegar transporte público em um dia quente como esse. Comprei meu cartão e, ao passar pela catraca, observei ao redor. A estação não era apenas uma instalação de transporte, mas havia se transformado em um espaço multifuncional, com barracas de jornal, pequenas cafeterias e até um mini ponto de leitura. Havia se tornado um lugar onde as pessoas podiam ficar confortavelmente. Enquanto esperava o trem na plataforma, peguei meu termômetro e medi 22 graus Celsius. Isso era quase a temperatura interna do verão na Rússia, mas a diferença era que aqui, em um espaço subterrâneo, a sensação de frescor parecia natural. Fiquei ainda mais chocado quando o trem chegou. No momento em que as portas se abriram, um vento frio soprou. O interior do trem estava mais frio do que a plataforma. Embora estivesse lotado, não havia abafamento. Na Rússia, pegar o transporte público no verão costuma ser desconfortável devido ao calor, mas aqui era como um refúgio do calor extremo. Eu precisava fazer uma baldeação para outra linha e foi outra experiência mágica. Embora eu tenha caminhado por cerca de 20 minutos para a transferência, não suei uma gota. A rede de passagens subterrâneas da Estação Central do Brasil era como uma cidade subterrânea. Lojas se enfileiravam e as pessoas faziam compras ou desfrutavam de lanches. Uma senhora se aproximou de mim, um estrangeiro que parecia perdido, e me ajudou gentilmente. Apesar do calor, ela usava uma blusa de manga comprida por proteção solar, mas não parecia incomodada. Pelo contrário, parecia mais à vontade do que eu. Ao embarcar na linha 1, fiquei novamente impressionado. Havia muitos executivos de camisa social sentados no vagão. Todos pareciam normais, alguns com crachás e até alguns usando blazers leves. Uma cena inimaginável na Rússia. O túnel subterrâneo que passava rapidamente pela janela era iluminado e limpo. Senti que tudo havia sido projetado de forma sistemática. O mais chocante eram as expressões faciais das pessoas. Quase ninguém parecia exausto ou irritado. As pessoas liam, mexiam no celular ou conversavam como de costume. A vida cotidiana continuava inabalável em meio ao calor extremo. Ao chegar à estação no bairro de Ipanema, meu destino, parei por um momento antes de subir à superfície. Naquela última hora, usando o metrô, eu não tinha sentido calor nenhuma única vez. Na verdade, estava mais confortável do que em um trem em Moscou no inverno. Subindo as escadas de volta à superfície, entrei novamente em contato com o calor brasileiro, mas já não estava mais com medo. Eu estava começando a entender, pouco a pouco, como os brasileiros mantinham sua vida cotidiana sob tais temperaturas. No meu segundo dia no Rio, o noticiário informou um aviso de calor, com previsão de 39 graus. Na Rússia, essa é a temperatura em que todos se escondem em casa. No entanto, o funcionário do hotel sugeriu que eu fosse passear no Parque do Flamengo. A princípio, não entendi o que ele estava dizendo. Ir a um parque sob esse calor pareceu-me loucura. Mas, lembrando-me das minhas experiências nos últimos 2 dias no Brasil, pensei que poderia haver uma razão especial por trás disso. Então, criei coragem e fui ao Parque do Flamengo. A caminho do parque, depois de sair do metrô, já vi cenas inacreditáveis. Apesar do calor escaldante, muitas pessoas estavam indo para o parque. Havia famílias com crianças pequenas, grupos de amigos e até idosos caminhando sozinhos. Na entrada do parque, o mundo era completamente diferente do que eu imaginava. Havia pessoas descansando em toalhas de piquenique sob a sombra das árvores e idosos conversando em bancos. O mais interessante era a área ao redor da lagoa. Crianças brincavam alegremente no parquinho próximo e os pais as observavam da sombra, alguns com ventiladores portáteis. Na Rússia, é impensável deixar crianças brincarem ao ar livre em um dia tão quente. Seguindo pela trilha do parque, deparei-me com uma cena ainda mais surpreendente. Havia pessoas correndo. O ritmo era lento, é claro, mas não pude acreditar que alguém pudesse se exercitar sob aquele calor. Outros praticavam capoeira, um movimento lento e gracioso. Havia também muitas pessoas pedalando nas ciclovias, alugando bicicletas. Vi famílias inteiras desfrutando de passeios, com o pai na frente e a mãe pedalando lentamente atrás, de olho nas crianças. O que mais me impressionou foram os itens que as pessoas carregavam.
ventiladores portáteis, garrafas d'água, toalhas de rosto, capas para carregar bebidas geladas e sombrinhas, chapéus. Eles estavam usando todos os tipos de ferramentas para sobreviver ao calor extremo. Essa preparação mostrava que, com as medidas certas, era totalmente possível desfrutar de atividades ao ar livre, mesmo sob o calor. As instalações do parque também eram excelentes. Havia muitos locais de descanso, sombreados, máquinas de venda automática e pias para lavar as mãos do lado de fora dos banheiros públicos, onde as pessoas lavavam o rosto para se refrescar. Tive a oportunidade de conversar com uma família e o pai me explicou em inglês que os brasileiros estão acostumados a esse calor úmido desde a infância, então aprenderam a não fugir dele, mas a coexistir com ele. Fiquei especialmente impressionado com a maneira como as pessoas ajustavam seu padrão de atividade de acordo com a hora do dia. Durante o dia, descansavam à sombra. Por volta das 17 horas, quando o sol começava a se pôr, o número de pessoas caminhando e se exercitando aumentava. Às 18 horas, o verdadeiro espetáculo começava. Algumas famílias faziam piqueniques com pastéis e sucos pedidos por entrega. Amigos conversavam tomando açaí e jovens praticavam dança. O parque revelava uma face completamente diferente da que tinha durante o dia. Quando o sol se pôs e a brisa começou a soprar, finalmente entendi. Os brasileiros tinham a sabedoria de evitar a parte mais quente do dia e desfrutar do ar livre no início da manhã ou no final da tarde. Na Rússia, onde o verão é curto, as pessoas sentem que devem aproveitar ao máximo a luz do dia. Mas no Brasil, eles dividiam o dia em segmentos, alocando diferentes atividades para cada um. Achei esse método mais eficiente e saudável. Ao sair do parque, pensei em fazer uma chamada de vídeo para minha família na Rússia. Eu tinha que mostrar a eles essa cena com meus próprios olhos. Voltando para o hotel, conectei-me imediatamente com minha família na Rússia. Por causa da diferença de fuso horário, era por volta da 1 da tarde lá. Meus pais e meu colega de faculdade, Dmitry, se juntaram à chamada. Fiquei feliz em ver o rosto deles na tela, mas eles pareciam preocupados. Minha mãe começou. Eu vi no noticiário que o Rio emitiu um alerta de calor. Você está bem? Comecei a descrever o que acabara de ver no Parque do Flamengo. Contei que, mesmo com 39 graus, muitas pessoas estavam se exercitando ou fazendo piqueniques no parque. No entanto, a reação deles foi de incredulidade. Meu pai questionou primeiro. 39 graus é uma temperatura em que os humanos não conseguem fazer atividades ao ar livre. Havia realmente tantas pessoas lá fora? Na Rússia, se passar de 30 graus, todos se escondem na sombra. É inacreditável. Meu colega Dmitry foi mais direto. Maxim, você não está exagerando? Você por acaso recebeu dinheiro da agência de turismo brasileira para fazer propaganda? Ele perguntou, meio brincando, e me pediu para mostrar o vídeo. Felizmente, eu havia filmado algumas cenas no parque. Crianças brincando, famílias fazendo piquenique sob a sombra, pessoas correndo. Eu até liguei o aplicativo de clima a tempo de provar que a temperatura atual era de 38 graus. Mas a reação da minha família ainda estava cheia de suspeitas. Minha mãe disse que o vídeo poderia ter sido editado. Meu pai disse que devia ser um dia de evento especial e que não representava o Brasil comum. Dmitry até argumentou que era cientificamente impossível as pessoas se movimentarem normalmente nessas temperaturas. Tentei explicar com mais detalhes os vários itens anti-calor usados pelos brasileiros, o padrão de atividade dividido por horário e como a infraestrutura urbana lidava com o calor, mas as explicações pareciam apenas confundi-los ainda mais. O que eles menos conseguiam aceitar foi o momento de emoção que eu contei. Quando mencionei a história do funcionário da barraca se preocupando com o entregador, Dmitry zombou. Isso é impossível. Uma instalação comercial não faria algo tão ineficiente. Minha mãe estava preocupada que eu estivesse com insolação, resultando em julgamento anormal, e me pediu para procurar um lugar fresco ou simplesmente voltar para a Rússia. Ela disse que o calor era muito perigoso para um europeu. Meu pai, embora mais calmo, manteve reservas, dizendo que, embora as diferenças climáticas e culturais existissem, o que eu vi poderia ser apenas áreas turísticas ou locais especiais e não
o retrato comum do Brasil. Uma frase de Dmitry antes de a chamada terminar me incomodou mais. No próximo verão, eu também irei ao Brasil para ver com meus próprios olhos. Mas o tom dele era como se estivesse vindo para desmascarar uma mentira. Depois de desligar a chamada, senti-me um pouco desanimado. Minhas experiências incríveis nos últimos 2 dias eram completamente inacreditáveis para as pessoas em minha terra natal. Ser questionado, especialmente por Dmitry, doeu, mas ao mesmo tempo uma certeza nasceu em mim. O que eu vi era o verdadeiro Brasil. A incrível adaptabilidade e a humanidade do povo brasileiro realmente existiam. O desejo de compartilhar essa experiência com mais pessoas se tornou mais forte. Se eu publicasse no meu canal, com certeza muitas pessoas duvidariam, assim como meus amigos. Portanto, decidi que precisava mostrar evidências mais precisas e concretas. A partir do dia seguinte, decidi observar e registrar sistematicamente a cultura de verão brasileira. Para que os russos entendessem, adotei uma abordagem científica e objetiva. Estimulado pela reação de descrença da minha família, eu, como estudante de engenharia ambiental, decidi analisar a maneira brasileira de passar o verão através de dados objetivos e experimentos de comparação sistemática. Primeiro, organizei a contramedida russa contra o calor. Na Rússia, quando a temperatura excede 30 graus, a prática comum é confinar todas as atividades em ambientes fechados, resfriar com ventiladores ou ar-condicionado, evitar sair o máximo possível e, se necessário, sair apenas pelo tempo mínimo. Por outro lado, o método brasileiro era completamente diferente. Não era fugir do calor, mas tentar coexistir com ele. Então, planejei um experimento para comparar diretamente os 2 métodos. No primeiro dia, passei o tempo à maneira russa. Liguei o ar-condicionado do quarto do hotel no máximo, saí apenas para o mínimo necessário, como comprar água na loja de conveniência, e voltei imediatamente. Passei a maior parte do tempo trancado. O resultado, como esperado, foi que, embora meu corpo estivesse fresco, estava entediado e deprimido. Ficar no hotel o dia todo anularia o propósito de vir ao Brasil. Além disso, manter o ar-condicionado ligado o tempo todo me fez sentir culpado sobre a conta de eletricidade e o impacto ambiental. No segundo dia, desafiei o estilo brasileiro. Acordei às 6 da manhã e caminhei pelo aterro do Flamengo enquanto estava fresco. Por volta das 10 horas, quando começou a esquentar, me movi para as galerias subterrâneas ou shoppings. Passei a tarde nos corredores interligados do shopping da Zona Sul e em uma livraria. Das 15 horas às 17 horas, passei em uma cafeteria. Eu parecia entender por que os brasileiros ficavam em cafeterias durante o horário de pico de calor. Não era apenas fresco, mas também permitia que passassem um tempo produtivo lendo ou editando vídeos. Depois das 17 horas, comecei as atividades ao ar livre novamente, caminhei e observei a cidade perto da Lapa. À noite, desfrutei de comida de rua nas feiras noturnas. Depois do pôr do sol, a brisa que soprava era realmente muito fresca e confortável. Os resultados dos 2 dias de experimento foram evidentes. O estilo russo me deixou preguiçoso e apático o dia todo, mas o estilo brasileiro me manteve ativo e me permitiu experimentar mais coisas. E o surpreendente era que, em termos de vigor físico, o estilo brasileiro me cansava menos. Ao analisar a razão, surgiram vários fatores. Primeiro, a infraestrutura urbana brasileira foi projetada sob o pressuposto do clima quente e úmido. Os calçadões, as estações de metrô, as cafeterias, os shoppings, etc., estavam interligados, permitindo que várias atividades fossem realizadas em ambientes fechados durante as horas mais quentes. Segundo, a sabedoria da alocação de tempo. Dividir o dia em 3 segmentos, com atividades ao ar livre no início da manhã e no final da tarde, e atividades internas durante o dia, era muito eficiente. Terceiro, a infraestrutura social. Era possível fazer uma pausa numa barraca ou sentar num café. Os espaços públicos também tinham sombra e instalações de descanso bem equipadas. As pessoas não precisavam preparar tudo sozinhas. E o mais importante era a atitude das pessoas. Elas não viam o calor extremo como um inimigo, mas como um parceiro com quem coexistir. Por causa disso, em vez de lutar contra o calor,
elas encontraram uma maneira divertida e harmoniosa de viver. Ao final do experimento e ao organizar os dados, surgiram resultados interessantes. No estilo russo, meus passos diários eram cerca de 5.000, enquanto no estilo brasileiro eu andava 12.000 passos, mas o nível de fadiga era menor no estilo brasileiro. Em termos de eficiência energética, o estilo brasileiro também era superior. Em vez de cada indivíduo ligar o ar-condicionado no quarto do hotel o dia todo, era mais eficiente compartilhar a refrigeração de instalações públicas. O mais crucial era que, em termos de qualidade de vida, o estilo brasileiro tinha uma vantagem esmagadora: a capacidade de experimentar várias coisas, desfrutar de boa comida e belas paisagens com pessoas de bom coração. Decidi resumir esses resultados e adicionar dados objetivos e experiências concretas para que os russos também pudessem entender, porque eu já estava convencido de que a cultura de verão brasileira era realmente ótima. No meu último dia no Brasil, tive o momento mais comovente da viagem. Não aconteceu em instalações de alta tecnologia ou perfeitamente projetadas, mas em um canto extremamente cotidiano. Enquanto eu caminhava por uma pequena rua no bairro da Santa Teresa, um bairro histórico do Rio, de repente senti uma tontura. Embora eu pensasse que tinha me acostumado ao calor brasileiro nos últimos dias, a umidade estava particularmente alta naquele dia e meu corpo parecia não aguentar. Encostei-me a uma coluna em uma calçada para descansar. Nesse momento, uma senhora idosa saiu de uma mercearia próxima e se aproximou de mim. Ela me perguntou algo em português misturado com expressões de preocupação. Embora eu não entendesse o conteúdo exato, percebi que ela estava preocupada comigo, vendo que eu estava mal. Fiz gestos dizendo que estava tudo bem, mas a senhora não foi embora. Ela tirou um lenço limpo e me entregou. Depois pegou um leque tradicional e começou a me abanar. Para um estrangeiro que desmaiaria em breve, aquele momento quase me fez chorar. A senhora falava devagar, enquanto limpava o suor da minha testa com o lenço. Seu gesto era tão natural e caloroso como se estivesse cuidando de seu próprio neto. Mesmo que a língua fosse uma barreira, a intenção dela foi totalmente transmitida. Depois de um tempo, o dono da mercearia vizinha também saiu. Ele e a senhora pareciam se conhecer bem. O homem me perguntou em inglês simples se eu estava bem e depois voltou para a loja, pegou uma garrafa de água mineral gelada e me deu de presente, recusando-se a aceitar o pagamento. O homem entrou novamente e desta vez trouxe uma toalha pequena, molhou-a e fez um gesto para que eu a colocasse na nuca. Embora fosse um simples tratamento de primeiros socorros, senti meu corpo refrescar imediatamente. A senhora e o homem ficaram comigo até eu me recuperar completamente. A senhora continuava me abanando e o homem voltava ocasionalmente para verificar meu estado. Só quando se certificaram de que eu estava totalmente recuperado, eles relaxaram. Quando tentei agradecer, a senhora acenou com a mão com uma expressão de "é o curso natural das coisas". O homem fez o mesmo, como se dissesse que não era nada especial. Naquele momento, eu percebi. A coisa mais surpreendente que eu havia visto no Brasil nestes dias não era apenas a tecnologia ou as instalações. O mais importante era a humanidade, o coração de se preocupar e ajudar uns aos outros. O funcionário da loja de conveniência que deu uma bebida ao entregador, a família gentil que encontrei no parque, as pessoas que ajudavam os perdidos na estação de metrô, tudo estava conectado. O povo brasileiro não apenas sabia individualmente como lidar com o calor, mas a sociedade como um todo possuía uma cultura de apoio mútuo para superar dificuldades. Na Rússia, o individualismo é forte e é normal que cada um resolva seus próprios problemas. Mas no Brasil, toda a comunidade enfrentava as dificuldades junta. Essa diferença tornava a mesma temperatura de calor extremo percebida de forma totalmente diferente. Despedindo-me da senhora e do homem, pensei no caminho de volta para o hotel. O que é realmente um país avançado? A Rússia também é, sem dúvida, um país avançado. Mas uma cultura de apoio mútuo, espontâneo, entre os cidadãos não é comum nessas situações. O desenvolvimento tecnológico e o crescimento econômico são importantes, é claro. Mas uma sociedade onde as pessoas se importam umas com as outras e superam dificuldades juntas, não é o verdadeiro país avançado? Nesse sentido, o Brasil era realmente um país incrível.
Assim que cheguei ao hotel, comecei a filmar meu vídeo. Eu queria resumir todos os meus sentimentos desta viagem e transmiti-los aos russos. O título também estava decidido, isto é, o verdadeiro país avançado. No vídeo, eu apresentei o incrível sistema de metrô e as conveniências do Brasil, mas o foco principal estava no coração das pessoas. Eu queria transmitir a postura de que, diante da dificuldade do calor extremo, os brasileiros não estavam sozinhos, mas sim enfrentando-a juntos. Terminando a filmagem e passando para a edição, eu refleti sobre a semana. O que começou como uma simples curiosidade sobre como as pessoas viviam em um país tropical se tornou, em última análise, uma jornada para aprender sobre as coisas mais importantes da vida. Já faz uma semana que voltei para a Rússia. Embora o clima fresco de Moscou seja agradável, às vezes parece que a semana no Brasil foi um sonho. No entanto, as evidências de que minha experiência foi real estão por toda parte. A primeira coisa que fiz foi carregar o vídeo com o título "Isto é o verdadeiro país avançado" para o meu canal. Durante a edição, a emoção me invadiu novamente. Olhar para as imagens filmadas no Brasil trouxe de volta a surpresa e a comoção daquele momento. Um dia após o upload, o vídeo ultrapassou 10 mil visualizações. Os comentários eram inúmeros e as reações eram mistas. Alguns expressaram descrença, enquanto outros disseram que iriam imediatamente reservar uma viagem para o Brasil. O que mais me impressionou foi o comentário de um brasileiro que morava na Suécia. Obrigado por entender tão profundamente o calor humano do meu país. Ao ler esse comentário, tive a certeza de que a emoção que senti no Brasil não era um exagero. O primeiro a me contatar foi meu colega Dmitry. Ele disse que ficou muito surpreso com o vídeo e pediu desculpas por ter duvidado de mim. Ele disse que realmente queria ir ao Brasil no próximo verão, desta vez não para desafiar, mas para aprender. Meus pais fizeram o mesmo. No começo, eles estavam divididos entre preocupação e descrença, mas depois de assistir ao vídeo, mudaram completamente de ideia. Meu pai disse que queria aprender mais sobre o planejamento urbano e a rede de metrô do Brasil. Minha mãe disse que estava profundamente comovida com a cultura atenciosa do povo brasileiro. O mais inesperado foi o contato da Prefeitura de Moscou. Um funcionário que havia assistido ao vídeo disse que queria saber mais sobre as contramedidas brasileiras contra o calor, pois com as mudanças climáticas, a Rússia também estava ficando mais quente a cada ano e eles esperavam usar o caso brasileiro como referência. Na universidade também houve repercussão. O professor de engenharia ambiental me abordou e propôs usar meu vídeo como material didático. Além disso, ele planejava abrir um novo curso no próximo semestre sobre design urbano adaptável ao clima e queria que eu fosse assistente. O que me deixou mais feliz foi que o canal de comentários do vídeo mostrou sinais de mudanças reais. Houve notícias de que cafeterias em Copenhague, Dinamarca, decidiram estender seu horário de funcionamento no verão. A Noruega anunciou um plano para construir instalações culturais usando o espaço subterrâneo. E na Suécia, um projeto piloto para instalar sombreamento no estilo brasileiro começou em uma área de Estocolmo. Embora fossem pequenas mudanças, meu vídeo parecia ter tido algum impacto. Isso me encheu de entusiasmo. Eu também mudei muito pessoalmente. A maior mudança foi começar a aprender português. Eu queria conversar mais com as pessoas que conheci no Brasil. Especialmente queria escrever uma carta para aquela senhora e o dono da mercearia da Santa Teresa. Também passei a cozinhar pratos brasileiros. Encontrei um mercado asiático em Moscou e aprendi a fazer sobremesas geladas e sucos refrescantes. Descobri que comer comidas leves e frias no verão realmente ajudava a suportar o calor. Meu estilo de vida também mudou. O verão na Rússia tem o fenômeno do sol da meia-noite e é difícil gerenciar o tempo, mas tentei adotar o método de alocação de tempo que aprendi no Brasil. Atividades ao ar livre no início da manhã e no final da tarde e outras coisas em ambientes fechados durante o dia. O mais importante foi minha mudança de atitude em relação às pessoas. Esforcei-me para praticar na Rússia o calor e a consideração que experimentei no Brasil. Se eu visse um turista com problemas na rua, eu me aproximaria para ajudar. Em dias quentes, eu verificaria o bem-estar dos meus vizinhos. A direção do meu canal de vídeo também mudou ligeiramente. Em vez de apenas apresentar a cultura do Sul,
ele se transformou em um canal que compartilha a sabedoria que podemos aprender uns com os outros a partir de diferentes culturas. A série sobre o Brasil teve uma ótima resposta, então planejo continuar apresentando as culturas de adaptação climática de outros países do Sul. E a maior mudança é o plano para o próximo verão. Desta vez, não planejo ir sozinho, mas com meus amigos. Dimitri, é claro, irá, e amigos de outros países do Norte também expressaram interesse. Provavelmente será um pequeno grupo de cerca de 10 pessoas. Desta vez, meu objetivo é estudar a cultura de verão brasileira de forma mais sistemática, comparando as contramedidas contra o calor em diferentes cidades, como Rio e São Paulo, e investigando como o tradicional e o moderno se harmonizam. Enquanto escrevo este artigo, minha semana no Brasil ainda está viva. Essa experiência não mudou apenas a mim, mas também mudou a mente das pessoas ao meu redor e de muitos que assistiram ao vídeo. É uma mudança sutil, mas inegavelmente significativa. A coisa mais preciosa que aprendi no Brasil não foi a tecnologia ou o sistema, mas o coração das pessoas. A sabedoria de não enfrentar as dificuldades sozinho, mas sim juntos. Essa cultura de apoio mútuo, que é chamada de acolhimento, é o que considero a verdadeira civilização avançada. Mesmo tendo voltado para a Rússia, o verão caloroso do Brasil ainda vive em meu coração, acompanhado pelo desejo de compartilhar esse calor com mais pessoas.